Olá, vamos a mais profeta? Vamos lá então. Antes de eu começar, deixa eu lembrar hoje vocês, antes da leitura, não esqueçam de deixar seu like, tá bom? Se for possível, deixar um comentário, compartilhar os vídeos, divulgar o canal, contar para as pessoas que esse canal existe e que é legal, que tem livros ótimos para as pessoas ouvirem. Que tal? Hã? É importante, tá? É importante. Quanta gente por aí que não tem condição de ler, por qualquer motivo que seja, e os motivos são os mais variados possíveis, e que gostaria de alguém para ler para eles. Pensa um pouquinho. Não custa nada, né? Fazer esse favor para as pessoas. É um favor que vocês estão fazendo. Uma caridade, às vezes, até. Pensa, uma senhora de idade que não tem a visão boa, não tem um neto, um sobrinho que leia para ela. E ela tem aqui o canal, com livros maravilhosos para ela ouvir. Né? Tá bom? Vamos lá, então. E um comerciante disse, fale sobre... Opa, peraí que eu virou a página aqui. Desculpa, gente. Lá eu já tinha lido. É que no eu falar, a página virou aqui. Então, um advogado disse, e as nossas leis, mestre? E ele respondeu, vocês se deliciam em estabelecer leis. Contudo, vocês se deliciam ainda mais em quebrá-las. Como crianças brincando à beira-mar, que constroem castelos de areia com cuidado e depois os destroem rindo. E quando os destroem, o oceano ri com vocês. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. Mas, e aqueles para quem a vida não é um oceano e as leis feitas pelo homem não são castelos de areia? Aqueles para quem a vida é uma rocha e a lei é o cinzel, com o qual esculpiriam a sua própria semelhança? E o aleijado que odeia aqueles que dançam? O que dizer do boi que ama seu jugo e considera os alces e os veados inferiores, vira-latas da floresta? O que dizer da velha serpente que não consegue mais trocar a pele e chama todas as outras de nuas e sem vergonha? E daquele que chega cedo para a festa de casamento e quando já está superalimentado e cansado, segue seu caminho, dizendo que todas as festas são uma transgressão e todos os convidados transgressores das leis. O que devo dizer dessas pessoas, exceto que também estão sob o sol, mas de costas para a luz? Apenas veem suas sombras, e suas sombras
são suas leis. E para elas, o que é o sol, senão uma fonte de sombras? E o que é reconhecer as leis, senão se curvar e traçar suas sombras sobre a terra? Mas vocês, que andam de frente para o sol, que imagens desenhadas na terra poderão impedi-los? Vocês que viajam com o vento, que catavento deve direcionar seu curso? Que lei do homem poderá prendê-los se quebrarem o jugo, mas não a porta da prisão de nenhum homem? Que leis deverão temer se dançarem, mas nunca forem submetidos às correntes de ferro de ninguém? E quem poderá levá-los a julgamento se rasgarem suas roupas, mas não as deixarem ao caminho de ninguém? Povo de Orfalese, vocês podem abafar o tambor e soltar as cordas da lira, mas quem impedirá a cotovia de cantar? E um orador disse: fale sobre liberdade. E ele respondeu: no portão da cidade e ao lado da sua lareira, eu os vi prostrados, adorando a própria liberdade. Como escravos que se humilham diante de um tirano e o elogiam, mesmo que ele os mate. Sim, no bosque do templo e na sombra da cidadela, vi os mais livres entre vocês usarem a liberdade como jugo e algema. E meu coração sangrou por dentro, pois só poderão ser livres quando até mesmo o desejo de buscar a liberdade se tornar uma prisão para vocês. E quando deixarem de falar da liberdade como uma meta e uma realização. Estarão realmente livres quando seus dias forem sem preocupações e suas noites sem desejo ou sofrimento. Mas quando tais coisas os envolverem, e ainda assim vocês as superarem, despidos e livres, e como seguirão além de seus dias e noites, a menos que quebrem as correntes com que, na alvorada de seu conhecimento, amarraram-se no seu auge? Na verdade, aquilo a que chamam de liberdade é a mais forte dessas correntes, embora os seus elos brilhem ao sol e deslumbrem os seus olhos. E o que são, senão fragmentos de si mesmos, que descartariam para se tornar livres? Perdão. Se for uma lei injusta que desejam abolir, essa lei foi escrita com sua própria mão sobre sua própria testa. Não podem apagá-la
queimando seus livros de direito, nem lavando a testa de seus juízes, apesar de derramarem o mar sobre eles. E se for um déspota que desejam destronar, cuidem primeiro para que o trono erigido dentro de vocês seja destruído. Pois como um tirano pode governar os livres e orgulhosos, se não for por uma tirania na própria liberdade e uma vergonha no próprio orgulho? E se for uma angústia que querem abandonar, essa angústia foi escolhida por vocês, muito mais do que imposta a vocês. E se for um medo que desejam dissipar, a origem desse medo está em seu coração e não nas mãos daquilo que temem. Na verdade, todas as coisas se movem dentro do seu ser, em um constante meio abraço, o desejado e o temido, o repugnante e o acalentado, o perseguido e aquilo do qual desejam escapar. Essas coisas se movem dentro de vocês em pares, que se agarram como luzes e sombras. E quando a sombra se desvanece e já não existe mais, a luz que permanece se torna uma sombra para outra luz. E assim é a sua liberdade, que quando perde os grilhões, torna-se ela própria o grilhão de uma liberdade maior. Há muito o que compreender aqui, não é? Vocês já sabem o caminho dessa compreensão. Não vou tornar a falar, não. Tá bom? Já fiz meus pedidos lá no começo, né? Tá bom? Então, só dizer um tchauzinho e dizer que no próximo vídeo estou aqui de volta para ler mais um pouco para vocês. Tchau!